Aqui, amém? Eu queria convidar o nosso pastor para trazer uma palavra poderosa. Abre o teu coração. Deus vai falar com você essa manhã. Aleluia. Pode se sentar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Tão bom a gente estar na presença de Deus, louvá-lo, exaltá-lo e desfrutar da presença dEle. Amém? Quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra que está num livro. Aliás, esse texto desse livro é um texto aí que está no livro de Judas. Judas, ele está ali o livro entre 3 João e Apocalipse, só tem um capítulo. E Judas, ele era irmão de Jesus. Judas, ele era irmão físico de Jesus. Judas, ele era filho de José e de Maria. Ele era irmão de Tiago, Então, Tiago também era irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Mas é interessante quando nós lemos o livro de Judas, ele não se apresenta como irmão de Jesus. Ele se apresenta como servo, ou seja, como escravo de Jesus. Então, o próprio irmão dele olhava para Jesus e enxergava Jesus 100% Deus. Entende? Criado com ele, que viveu com ele, mas ele, quando vai se apresentar na carta que ele escreve, ele não se apresenta como irmão de Jesus, mas ele se apresenta como servo, porque ele via e ele reconhecia que Jesus é o quê? 100% Deus, 100% Deus. Então, tanto Judas como Tiago, os dois, eles nasceram de José e Maria, mas Jesus nasceu da Virgem Maria. Entende isso? E percebe a diferença? Só Jesus nasceu da Virgem Maria, filho de Deus. Então Jesus era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Amém? E aqui em Judas capítulo 1, só tem um, versículo 3, Judas, versículo 3, diz o seguinte, projeta aí para nós, que os irmãos acompanhem, diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente para que a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Quando ele escreve isso aqui, a gente percebe no texto que algo aconteceu enquanto Judas estava escrevendo essa carta. Algo impulsionou, obrigou, o constrangeu a escrever essa carta. E o que foi que aconteceu, querido? É que algumas pessoas introduziram no meio dos irmãos algumas coisas que distorciam o Evangelho, o Evangelho, e por causa dele, Judas diz o seguinte, que era necessário lutar pela fé, e a fé com artigo definido. Ele está falando a fé não é uma fé, mas a fé. E ele diz o seguinte, que ele precisava o quê? Convocando os irmãos para defender, para lutar pela fé. E qual é essa fé, querido? Qual é essa fé que Judas está falando aqui? A fé na justiça da cruz. Amém? A fé naquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. É muito importante entendermos isso aqui, gravarmos isso, que é a fé. Então, por que as pessoas estavam distorcendo a verdade do Evangelho? Olha o que diz o versículo 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muitos, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Olha só o que diz aqui.
homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Queridos, quando a gente olha aqui essa palavra que ele diz transformar, quando a gente olha no original grego, que é metatiteme, essa palavra significa o quê? Substituir, transpor, transferir. Então as pessoas estavam o quê? Substituindo aquilo que estava realmente dito na palavra de Deus, aquilo que era o evangelho. Eles estavam colocando algo que não foi ensinado pelo Senhor, não foi entregado pelo Senhor, e na verdade eles estavam o quê? Substituindo a graça de Deus pela libertinagem. Libertinagem. E aqui a gente vai vendo isso. E o que acontece, queridos? Quando se substitui alguma coisa, vai ter que pôr outra coisa no lugar. Não é mesmo? Quando a gente lê o livro de Gálatas, a gente vai ver que lá em Gálatas, Paulo diz que eles estavam substituindo a graça de Deus, o evangelho de Deus, pela lei. Então sempre vai ter que colocar algo no lugar. Então ele estava falando isso. Mas Judas, ele fala que as pessoas estavam substituindo o evangelho da graça por outra coisa. Então, quando tira a graça, os homens são obrigados a colocar outra coisa no lugar. E se tira a graça, querido, também precisa tirar Jesus do centro. Se tira a graça, também vai ter que tirar, vai substituir Jesus do centro, né? Então não tem como, eles também vão retirar Jesus do lugar dele, do centro. E aí, queridos, é tão interessante a gente perceber. Você já viu que às vezes a gente escuta algumas pregações onde o pregador nenhuma vez cita o nome do Senhor Jesus? A gente ouve pregações, ministrações, onde a pessoa está pregando, teoricamente está pregando o evangelho, mas não é o evangelho de Jesus. Por quê? Em momento nenhum, durante a pregação inteira, ele não cita Jesus. Aquela explanação não leva Jesus para o centro, não exalta o nome do Senhor Jesus. Então veja, estão substituindo a graça. E no caso deles aqui, eles estavam substituindo a graça pela libertinagem. Libertinagem. E aí a gente vê, queridos, eu vou falar, não nego não, até eu já fiz isso. Mas graças a Deus a gente precisa crescer cada dia. E a gente vê umas pregações que não tenho nada contra você ensinar as pessoas em passos, 7 passos para isso, 7 passos para aquilo. Mas, querido, se Jesus não estiver no centro, não é mais evangelho. Se não é através de Jesus, se Jesus não está no centro, se não é Jesus quem faz, se não é Jesus que opera, se é a minha mente, se é a minha inteligência, sabe, querido, é coach no evangelho. Não é evangelho mais. Se não é Jesus que está operando, se não é Jesus que está fazendo, se não é por meio de Jesus, se não é mediante a graça do nosso Senhor Jesus, não é evangelho. É qualquer outra coisa, menos o evangelho bíblico, né? Então, queridos, é tão importante a gente entender. Olha o que diz aqui, versículo 11 de Judas, diz o seguinte, e aqui ele fala 3 características das pessoas que estavam ali substituindo, se afastando da graça, tirando a graça do Senhor Jesus e colocaram outras coisas. E aqui falam 3 características que eles estavam substituindo. E, queridos, isso é tão verdade que a gente vê isso hoje também, infelizmente. Diz o seguinte: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Outras versões falam Coré. Então veja aqui, queridos. Aqui Judas ele cita 3 situações que aconteceram. Que essas pessoas que se introduziram na igreja e que estavam substituindo,
sabe, a graça do Senhor Jesus, o Evangelho, a fé da justiça da fé, a fé no sacrifício da cruz, eles estavam o quê? Substituindo por outra coisa. E esses 3 erros aqui, esses 3 personagens bíblicos, revela o que aquelas pessoas estavam o quê? Realizando, o que elas estavam fazendo, o que era colocado ali, queridos. Então eu quero falar primeiro um pouco sobre o caminho de Caim. Os irmãos lembram de Caim. E qual que é o caminho de Caim? Você lembra da história de Abel e Caim, amém? Né? Você lembra da história de Abel e de Caim. Caim foi o primeiro assassino, né, que se encontrou na terra, na palavra de Deus. Ele matou o seu irmão Abel. Agora, ambos eles vieram adorar a Deus. Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 4, a gente vai ver que os 2 eles vieram adorar a Deus. Então nós podemos afirmar que Caim veio adorar a Deus e Abel também veio adorar a Deus. Podemos dizer que os 2 eram adoradores. Os 2 ali, eles adoravam. Agora, a gente percebe algo que é tão interessante, né? A gente vê que ele veio ali fazendo ali a vontade dele, do jeito dele. Agora, desde o Éden, a gente vê o cordeiro que teve que morrer para que o homem pudesse ser salvo. Desde o Éden. Quando a gente vai ler a palavra de Deus, a gente vai ver ali que desde o Éden o homem teve que morrer para que o homem seja salvo. Lá em Apocalipse 13, versículo 8, não precisa projetar. Ele diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. E quando foi que isso aconteceu, querido? A gente lembra do pecado de Adão e Eva. E o que Adão e Eva fez quando eles pecaram? Eles fizeram roupas de folhas de figueira para si, não é verdade? Folhas de figueira para si. Agora, folha, querido, folha ela tipifica e ela aponta para a obra humana. Foi algo que eles mesmos fizeram para poder tampar o seu pecado, para cobrir o seu pecado, sabe, para chegar diante de Deus, para que eles não chegassem nu. Querido, ninguém pode chegar nu diante de Deus. E eu não estou falando fisicamente, querido, deixa eu te dizer, né? A palavra do Senhor diz que linho fino são as nossas obras de justiça, amém? Então, as nossas obras de justiça são a nossa roupa, é aquilo que vai nos cobrir. Se você for estudar, você vai ver, não é o nosso tema aqui hoje. Então, quando a gente vê lá Jesus falando da parábola da ceia, a gente vai ver que chega alguém que está lá e não tem roupa nupcial e é lançado fora. Então veja bem, queridos, ali eles tentaram cobrir o seu pecado com folhas de figueira. Querido, é obra humana. E Deus falou para eles: olha, o dia que vocês pecarem, vocês vão morrer. Mas Deus não quis que Adão morresse. E então Deus foi lá, e eu fico imaginando a cena. Pega o cordeiro, a gente imagina que é um cordeiro, afirma que é um cordeiro por causa de Apocalipse, né, que nós acabamos de citar. E então ele mata o cordeiro ali na frente de Adão e de Eva. É a primeira morte no planeta. É a primeira morte no planeta. E eu imagino eles vendo o cordeiro ali sangrando, eles devem ter ficado apavorados, né? Tem gente que quando vê um passarinho morrendo faz um maior escândalo. Imagina eles ali que nunca tinham visto morte alguma, nem sabia. E então eles matando ali, eles ficaram ali. E queridos, e aí Deus fez roupa, Deus cobriu eles com a morte, com o resultado da morte, com peles. E aí eles não morreram. Então o cordeiro substituiu eles ali. Então, queridos, Jesus, ele é o nosso cordeiro. Aquele cordeiro foi derramado ali no sangue. E aquele sangue representou o que? O homem, Adão e Eva. E Jesus, ele é o nosso cordeiro, é ele que morreu no nosso lugar. Depois que eles saíram do Éden, Adão e Eva, eles tiveram 2
filhos, Caim e Abel. E eles já sabiam. Assim como nós só podemos chegar diante de Deus por causa do sangue do Senhor Jesus. Desde o lado do Éden, eles sabiam que qualquer pessoa, qualquer homem, só pode chegar diante de Deus com sangue. Ninguém pode chegar diante de Deus por si mesmo, pelas suas próprias obras. Ele não pode chegar diante de Deus pelas suas próprias obras. Mas a gente não sabe. A Bíblia não fala, mas por alguma razão, Caim, ele resolveu chegar diante de Deus oferecendo o que ele fez. Por alguma razão, Caim chegou diante de Deus para oferecer o resultado do seu trabalho. E ele não levou o quê? O sangue. E queridos, quando ele resolve chegar diante de Deus sem o sangue, como a maneira que ele havia aprendido e que estava estabelecido, o que ele está falando? Ele está falando assim: eu dou conta de suprir a expectativa de Deus. Eu não tenho pecado, por isso eu posso chegar diante de Deus. Ou seja, isso foi o que Caim fez, ou seja, ele estava confiando em si mesmo, ele estava confiando na sua própria força, no seu próprio trabalho, na sua própria performance. Agora Abel, por sua vez, ele trouxe o cordeiro. Ele trouxe um cordeiro, ele trouxe ali o cordeiro para ser sacrificado, e o cordeiro aponta para Jesus, o cordeiro aponta para o Filho. Então, queridos, é tão importante. Abel tinha pecado, irmão, sim ou não? Sim ou não? Tinha pecado sim, mas o que acontece? Abel, ele leva o cordeiro ali para substituir ele, e Caim, ele leva as coisas próprias dele, a sua obra, a sua justiça. Ele levou frutas, ele levou legumes, ele levou cereal, provavelmente trigo, que se faz pão, que se faz muita coisa, poderia ter um valor. A intenção poderia ter sido boa, como muitas vezes a gente escuta a gente falar: o que vale a intenção? Não, o que vale é a palavra de Deus. Não é a intenção, é a palavra de Deus. E aí ele foi, ali, e ele foi levando essas coisas, e a palavra de Deus diz que Deus não se agradou da oferta de Caim, e se agradou da oferta de Abel. Queridos, e Caim viu. Eu não sei como que isso acontece. É muito importante a gente entender como isso funciona. Eu quero que você entenda isso para você lutar pela fé, para você não deixar nada substituir na sua vida a graça de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus. Como que funciona? A palavra de Deus fala lá em Hebreus, capítulo 9, 22. Que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. No Velho Testamento, sempre que alguém ia à presença de Deus, ele precisava levar o sangue. Sempre ele ia lá, ele precisava levar o sangue. E então, o que acontece, queridos? O sangue de animais, ele não tem poder para remover pecado, mas ele cobria o pecado. Como que era a situação? É como você comprar no cartão de crédito. Quando você compra no cartão de crédito, e você lá passa o cartãozinho, e aí tem aquele minutos assim de tensão. O que vai aparecer aqui? Aprovado, né? Né? Então você fica lá, mas graças a Deus apareceu aprovado. Você pagou a conta verdadeiramente, irmão? Não, né? Você só tem uma promessa de pagamento. Você só pagou de verdade o dia que chega a fatura e você paga a fatura. É assim ou não, irmãos? Não é verdade? Então deixa eu te dizer, lá no Velho Testamento, o que estava passando quando se era imolado todos os dias um cordeiro, quando era imolado ou matado
ou sacrificado, é tudo a mesma coisa. Um animal é como no cartão de crédito, ou seja, eles estavam passando ali, o sangue era derramado, o sangue daquela ovelha, daquele animal era derramado, sabe, mas aquele sangue não tinha poder de tirar pecados, mas ele cobria o pecado, ele adiava a fatura, ele adiava o pagamento, entende? Até que um dia veio Jesus, e Jesus vai passando ali perto do Rio Jordão, e João vê Jesus e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fatura está chegando, a fatura está chegando, e ali na cruz, quando Jesus morre, a fatura é paga completamente, não ficou nenhum centavo, não ficou nada para você pagar depois. Entende? Não ficou nada para você pagar depois. Não ficou dívida alguma. Jesus pagou a fatura de maneira completa e definitiva. Então os pecados foram removidos. O pecado foi tirado. Preste atenção. Isso é tão importante, nós temos revelação disso. Então, o que é o caminho de Caim? É quando a pessoa, ele chega diante de Deus e ele não reconhece pecado. Eu não reconheço pecado, foi isso que Caim fez. Não, eu não peco não. Já viu a pessoa que se acha boa demais? Não, mas eu sou um bom pai, sou uma boa mãe. Não, eu pago minhas contas em dias. Já escutou isso? Né? Eu não desejo mal para ninguém. Entende? Isso aqui é a religião de Caim. Pessoa que age dessa forma, ela está fazendo como Caim. Eu não preciso do sangue para cobrir os meus pecados. Eu não preciso do sangue para remover o pecado da minha vida, porque eu sou bom. Entendeu? É isso que a pessoa está fazendo. E era exatamente isso. E quando a pessoa pensa dessa forma, querido, ele está entrando pelo caminho de Caim, de ser uma pessoa que confia na sua justiça própria, que confia, sabe, que é bom demais, que é merecedor, sabe, que Deus tem que te abençoar, porque aliás você é bom. Você fez tudo certinho, você se comportou. E aí a pessoa está achando que Deus é obrigado a abençoá-lo. E na verdade, ele está andando pelo caminho de Caim. Agora Abel, não, querido. O que Abel fez? Ele levou o cordeiro. Sabe o que Abel está fazendo? Eu não discuto. Eu sou pecador. Eu não me justifico. Eu sou pecador. Eu sou pecador. Então, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que me ajude. Eu sou pecador. Então, eu preciso de alguém que me substitua. Olha, eu preciso do cordeiro. Eu preciso do sangue. Querido, só tem um jeito da pessoa ser abençoada. Quando ela reconhece quem ela é, pecador. E ela precisa do sangue. Ela precisa de Jesus, ela precisa do Cordeiro. Então ele não se apresenta diante de Deus confiado na sua própria justiça, confiado no seu comportamento. Ele chega diante de Deus confiado em Jesus. Deixa eu te perguntar. Palavra de Deus, a gente lendo aqui, a gente vai ver, né? E que a palavra de Deus diz o seguinte, Gênesis 4:7 fala para Caim: se você proceder bem, não é certo que serás aceito. Mas, espera aí, a Bíblia não fala do comportamento nem de Caim nem de Abel. O que Caim fez de errado? O que Abel fez de certo? A Bíblia não fala do comportamento do dia a dia deles. Agora, veja bem o que a palavra de Deus diz aqui em 1 João, né? Diz o seguinte: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta:
que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justa. Veja bem, João diz que Abel era justo e Caim era maligno. Mas o que Abel fez para ser considerado justo? Veja bem, querido, o que Caim fez para ser considerado do maligno? Sabe o que Caim fez para ser considerado maligno? Confiou na justiça própria. Toda vez que eu e você, ou qualquer pessoa, a gente chega diante de Deus, ou tenta chegar diante de Deus, achando que merece, a Bíblia chama isso de iniquidade. A Bíblia chama isso de iniquidade, de obras malignas. Entende? Preste atenção, por que a Bíblia fala isso? Se você, não vou entrar nisso, nem está no esboço, mas é coisa do diabo mesmo, é maligno. Foi o diabo que quis isso. Foi o diabo que quis isso. Que chegou e eu mereço. Entende? Isso é obra maligna. Então, quando qualquer pessoa chega diante de Deus, e é tão interessante que quando a gente começa a perceber isso, quando a gente começa a enxergar isso, claro que ninguém pode ficar julgando em nada, mas veja bem, eu tenho que olhar para mim, é para a minha vida. É para a minha vida, eu preciso saber que Deus é que é tudo, é Ele que faz tudo, é Ele que opera tudo, é Ele que me lava, é Ele que me salva, é Ele que me fortalece, é Ele que me protege, é Ele que me prospera, é Ele que me abençoa, Ele é a minha vida. Quando eu tenho a revelação, por que Abel foi considerado justo? Porque ele chegou diante de Deus e falou: eu sou pecador, está aqui o cordeiro para morrer no meu lugar, para que o sangue dele cubra o meu pecado. Senhor Jesus, eu não mereço. Eu sei que eu mereço a morte, mas eu não quero morrer. Então está aqui o cordeiro. Então ele põe a mão sobre o cordeiro, confessa o pecado sai dele, é transferido para o cordeiro, e o cordeiro que não tem culpa nenhuma, e o cordeiro que é justo, a justiça dele sai para a minha vida, entra na minha vida. Então o cordeiro é morto e eu saio justificado, feliz e abençoado. Entendeu, querido? Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Se você aceitou Jesus, é isso que Jesus fez. Ele tinha pecado, ele era pecador, mas Deus, Ele fez isso de maneira tão poderosa, tão tremenda. Gente, é essa hora mesmo, misericórdia. Tem passou voando. Então é tão importante entendermos isso. Então veja só, olha o que a palavra de Deus diz aqui, Filipenses 3, versículo 9. Toda vez que você, querido, vai para o Senhor Jesus e o sangue, você entra na presença de Deus, você não está entrando sozinho, o sangue está indo junto. Amém? O sangue está indo junto. Então diz o seguinte aqui, Filipenses 3, 9 diz assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, é eu ser encontrado em Jesus. Entende, querido? A minha justiça é Jesus, foi Ele que morreu, foi Ele que me lavou, tudo foi dele. Então quando eu olho para Jesus, quando eu recebo Jesus, quando eu confio no sangue do Senhor, quando eu creio, quando não há substituição de Jesus por nenhuma outra coisa, é Jesus na minha vida, querida, eu saio diante de Deus justificado. Entende? É justificado, então me vejo justo. E em 1 Coríntios 1,30 fala assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Em Cristo eu sou tudo isso. Eu sou justo, eu sou santificado em Jesus, é redenção, eu sou redimido. A Bíblia fala que Caim matou seu irmão porque as suas obras eram más. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. E Caim soube. Como que Caim soube? Como que ele descobriu? A Bíblia não fala, mas eu tenho uma ideia.
A Bíblia fala que muitas vezes desceu fogo do céu. E toda vez que desceu o fogo do céu e não tinha sangue, o fogo desceu sobre as pessoas e as pessoas morreram. Não é? Mas toda vez que desceu o fogo do céu e tinha sacrifício, o fogo consumiu o holocausto. E as pessoas ficaram vivas. Está lá na Bíblia. Só ler. Não é? Sempre que tinha sacrifício, o fogo veio do céu, mas não consumiu as pessoas, consumiu o sacrifício. Eu fico imaginando, está lá os dois altares, a oferta de Caim e a oferta de Abel. A oferta de Caim não tinha o sangue, a oferta de Abel tinha o sangue. E desce fogo do céu, eu estou imaginando isso, a Bíblia não fala, é pensamento meu. E desce fogo do céu e consome o holocausto de Abel, e Caim viu, e ele fica esperando, Senhor, e agora é minha vez. Senhor, agora é minha vez. E não vem o fogo para consumir o holocausto. Deixa eu te dizer, quantas pessoas falam assim, poxa, por que os outros são abençoados e eu não? Eu faço tudo certinho. Percebe? É eu que faço. E é justamente por isso que não é abençoado. Porque é eu, não é o Senhor Jesus. Compreendeu? Está confiado na justiça própria. E às vezes ele fala, poxa, mas era minha aquela promoção. E deu para uma pessoa que não tem nada a ver, chegou agora na empresa. É porque eu... Veja bem, justiça própria. Obra humana. Deus não aceita. Mas quando nós chegamos diante de Deus, fala, Senhor, Tu és o nosso Deus, queremos a Tua graça, e a graça é pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Eu já fui salvo, mas não é só ser salvo, tem uma herança para mim e para você, entende? E não é só uma herança lá no céu, não, tem uma herança que é para receber aqui na terra, é bênçãos aqui, mas ela é recebida, sabe, é pela fé no sacrifício de Jesus, é graça de Deus na minha vida e na sua vida. Então eu preciso o quê? Confiar e receber, e chega de graça ali. Abel chegou e falou assim, eu quero, e Deus deu. Mas ele não chegou de mãos vazias, chegou com sangue. Ele chegou com sangue ali, e ele recebeu. E quantas pessoas eles fazem isso? Não é? Ele fala, eu mereço, porque eu não? Né? Então, esse é o caminho de Caim. A pessoa que confia na justiça própria. Entende? Quando a pessoa confia na justiça própria, ela tem aquela ideia, vou fazer assim, vai acontecer assado. Não estou falando que é errado fazer planejamento, é certo e deve ser feito. Mas lembrando, eu chego diante de Deus, é pelo sangue do Cordeiro. Eu não vou substituir a graça de Deus pela obra humana. A Bíblia também lá, no livro de Judas, ele fala, né, a respeito do erro de Balaão. O que é o erro de Balaão? Balaão era um profeta, e ele era um profeta que o objetivo maior dele é ganhar dinheiro com as profecias dele. E ele era famoso, sabe, por alcançar resultados com a profecia dele. Então, ele era conhecido como uma pessoa que, quando ele profetizava a bênção, a pessoa era abençoada, mas quando ele profetizava a maldição, rapaz, a pessoa passava por muitos problemas, por muita dificuldade mesmo. E então Israel, ele ia passar por dentro de Moabe, quando ele estava vindo no deserto para a terra prometida. E Balaque ficou com muito medo. Balaque era o rei de Moabe e ficou com muito medo. Então alguém falou para Balaque o seguinte: Balaque, contrata Balaão para ele amaldiçoar a nação de Israel. Fala para ele amaldiçoar a nação de Israel, porque se ele amaldiçoar, eles serão amaldiçoados e vai acontecer coisas terríveis com eles e você vai ficar livre dele, porque Balaque estava morrendo de medo de ser destruído pela nação de Israel. Mas sabe, queridos, qual foi o erro de Balaão? Balaão pensou que Deus estava com raiva da nação de Israel, porque vamos dizer aqui, a nação de Israel era complicada, sim ou não?
A gente lê o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e se você vai ler o Pentateuco, você vai ver que Deus fazia uma coisa para eles abandonavam Deus. Deus fazia outro, eles abandonavam Deus. Deus fazia outra coisa boa. Mas, eita, você lê o Pentateuco, era desse jeito. Eles viviam desobedecendo a Deus, a nação de Israel. Era assim ou não era? Mas Balaão achou que porque o comportamento da nação de Israel no deserto não era o melhor, Deus estava com raiva da nação de Israel. Deixa eu te dizer, querido, tem muito crente que vive desse jeito, pensando que Deus está com raiva dele. Tem crente que vive pensando, eu sou filho de crente. Eu vou te dizer, né? É que esse pecado que às vezes a pessoa peca na adolescência, né? E aí a pessoa peca e vai lá e fala, hoje Deus vai me matar. Eu já pensei muito isso, né? Dizem o seguinte, tem uma pesquisa aí, diz que perguntaram para os adolescentes, você se masturba? Né? E diz que 90% dos adolescentes foram honestos, falaram que sim, e os outros 10% mentiu, né? Os outros 10% mentiram. O que acontece, querido? Às vezes a pessoa vive debaixo de condenação. Vive debaixo de condenação, ou seja, como assim? Irmãos, quando eu era adolescente, eu lembro, eu trabalhava, o meu primeiro emprego, carteira assinada, foi com 16 anos. Quando eu terminei o Senai, arrumei meu primeiro emprego, carteira assinada. E eu lembro o seguinte, que, rapaz, eu ia para lá e quando acontecia, né, o pecado, não negue, todo mundo peca, né? Não faça como Caim. E eu ia embora, ia para trabalhar, e eu falava assim, hoje Deus vai me matar. Eu tinha certeza. Né? E naquela época não tinha anel viário, os caminhões passavam pela Independência, eu trabalhava na Independência. Quando eu via um caminhão, eu chegava a bicicleta bem pertinho do meio-fio, porque eu falava assim, Deus vai me jogar debaixo do caminhão. Eu tinha certeza que eu ia morrer naquele dia. Por que isso, querido? Porque muitas vezes a gente pensa que Deus está com raiva da gente. Ou pensamos que Deus está com raiva das pessoas, porque elas pecaram e porque elas erraram. Entende? E o erro de Balaão foi esse, querido. Ele pensou que Deus estava com raiva da nação de Israel. E então ele foi lá e contratou, Balaque foi lá e contratou Balaão. No começo Deus não quis deixar Balaão vir, mas depois Deus permitiu ele vir. Olha o que diz aqui em Números capítulo 23, do versículo 7 ao 8. Então proferiu Balaque a sua palavra e disse, Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, dos montes do Oriente, vem e amaldiçoa Jacó e vem e denuncia Israel. Quando ele chegou para denunciar, querido, Deus entrou na boca dele e não deixou ele profetizar maldição contra a nação de Israel. E ele teve que abençoar. Olha só o que diz aqui. Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Como posso amaldiçoar quem o Senhor não amaldiçoou? E como posso denunciar quem o Senhor não denunciou? Balaão está lá, ele quer o quê? Né? Amaldiçoar, mas Deus não permitiu, queridos. Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Ele achou que Deus estava com raiva da nação, mas isso foi ideia dele. Deus não estava com raiva da nação. Tem tanta gente que vive uma vida cristã miserável, um peso. Nossa, as coisas não dão certo para mim porque eu erro. As coisas não dão certo na minha vida porque eu peco. Ai, mas tudo na minha vida é problema. Tudo é problema porque Deus deve estar com raiva de mim, porque eu fiz aquilo. E é verdade, você fez mesmo. Mas eu já fiz esse pecado tantas vezes, e é verdade, fez mesmo. Mas o diabo está te enganando, dizendo que Deus está com raiva de você. Mas olha o versículo 21 aí, de Números 23. Olha o que diz. Presta atenção. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com ele, no meio dele,
e se ouvem aclamações ao seu rei. Veja o texto que diz aqui. Deixa eu te perguntar. Israel tinha pecado, irmão? Sim ou não? Tinha ou não tinha? Todo mundo era santo? Não. Mas o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia não está dizendo que Israel não tinha pecado. A Bíblia está dizendo que Deus não viu. Não é isso que está escrito? A Bíblia está dizendo que Deus não viu. Você já viu alguém dizer assim: mas o Senhor está deixando o fulano cantar. Mas o fulano é isso e aquilo. Ou a esposa, ou o marido fala: mas ele está liderando o oásis. O Senhor não sabe quem é. Que absurdo o Senhor deixar essa pessoa fazer isso ou aquilo na igreja. Você não sabe, às vezes a gente escuta isso, né? É a mesma coisa aqui com Israel. Mas a palavra de Deus está dizendo que ele não viu pecado em Jacó, não viu pecado em Israel. A Bíblia não está dizendo que eles não os tinham. Eles tinham pecado. A Bíblia está dizendo que ele não viu. Deixa eu te dizer. A Bíblia diz que Deus não vê pecado em você. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando Deus olha para você, está aqui o vinho. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro não ultrapassa. Os olhos de Deus não ultrapassam o sangue do Cordeiro. E o pecado foi removido da tua vida. Entende? O pecado foi removido da tua vida. Quer dizer que não tem? Tem. Mas Deus não está vendo. Como que vai chegar maldição na minha vida? Como vai chegar maldição na sua vida? Se Deus... Lembra, maldição é Deus que dá. Diabo não tem poder de amaldiçoar ninguém, não. Sabia disso? E mostra na Bíblia a maldição que o diabo colocou em alguém. Nenhuma. É Deus que põe maldição na pessoa. Onde foi que o diabo profere maldição? Não profere. Entende? Às vezes as pessoas ficam com medo. Ah, fizeram a macumba para mim. Já fizeram macumba para você? Eu imagino que já fizeram para mim. Mas deixa eu te dizer. Fizeram um trabalho lá para me prejudicar, para ser o mal. Mas foi feito um trabalho a seu favor. Foi feito um trabalho a seu favor. Um animal foi sacrificado a seu favor. O cordeiro que tira o pecado do mundo foi sacrificado a teu favor. Agora você tem que saber em qual que você acredita que é maior. O que é maior? É Jesus ou o que fizeram? Está entendendo? Deus olha e fala: não estou vendo pecado. Cadê? Cadê? Onde é que tem pecado? E não tem pecado. Então não pode ter maldição na tua vida. Quando você entende isso, quando você chega diante de Deus, confiado na fé. E por que Judas está falando isso? Porque o pessoal estava querendo substituir a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, o sacrifício de Jesus na cruz. Crê que Jesus já fez tudo, está consumado, está pronto. Entende? Para libertinagem, querido, eu vou te dizer. Lembra que nós pregamos quando decaímos da graça? Está escrito lá em Hebreus capítulo 14. Quando a pessoa fica triste, magoada com Deus, anda na justiça própria, no caminho de Caim, aí não recebe a bênção, fica magoado com Deus. Veja bem, fica magoado com Deus. Caim não ficou magoado com Abel, ficou magoado com Deus. Já viu? Marido e mulher briga, fica com raiva de Deus, não fica com raiva um do outro, não. Aí não vem para a igreja. É justiça própria, irmão. E isso, a Bíblia diz que depois da amargura, a decepção, vem a promiscuidade sexual. Só vai aprofundando. Mas veja, Deus não está com raiva de você, meu irmão. Posso ouvir um amém? Deus não está com raiva de você. Ele olha para você, ele não consegue ver os seus pecados, ele vê o sangue do Cordeiro. E é por isso que é tão importante a gente lembrar disso. É disso que nós vamos lembrar aqui hoje. Entende? Do sangue do Cordeiro. E então você pode falar assim: Deus não vê os meus pecados. Querido, isso não é maravilhoso? Isso não é libertador para você? Para mim é. Eu fico tão feliz, eu falo aleluia, eu posso chegar diante do trono da graça
com confiança, quando você tem revelação de que Jesus é tudo, que Ele é tudo, ei, eu não vou ficar com medo, eu não vou ficar inseguro, porque Ele não vê o meu pecado e o seu pecado. Eu posso chegar diante dele, inteira certeza de fé. E a palavra de Deus também fala o seguinte, né? Sobre a revolta de Coré. Quem era Coré? Coré foi uma turma que se juntaram em Coré. Aqui Judas escolheu falar só de Coré, não falou de todos. Mas Coré, ele falou o seguinte, ele juntaram uma turma lá e eles ficaram indignados, né? Eram irmãos, faziam parte. Mas por que só Arão fica diante de Deus? Toda a congregação é santa, porque só Arão apresenta sacrifício, porque só Arão coloca lá o incensário da adoração diante de Deus. Por que é só ele? Toda a congregação é santa, então por que é só ele? Vocês estão querendo dominar sobre o povo de Deus. E Coré faz isso. Mas qual que é aqui, querida, a revolta de Coré? Ele, aqui em Números 16, versículo 3, ele diz o seguinte: basta, pois que toda a congregação é santa, e cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Porque pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor. O que Coré falou não estava errado, realmente toda a congregação é santa. Toda a congregação é separada para o Senhor. Mas o que ele estava falando que se exaltou? Mas é muito importante a gente entender que Deus, Ele escolheu trabalhar através de um representante. Por que nós nos tornamos pecadores? Por causa do nosso próprio pecado? Não, porque Adão representou toda a humanidade lá, e quando ele pecou, toda a humanidade pecou. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele também é o mesmo processo, é o mesmo princípio. Jesus representava nós, e quando Jesus morreu na cruz, toda a nossa culpa estava lá em Jesus. Ele estava representando a nossa dívida. Então, Ele é o nosso representante. Então, como nós nos tornamos pecadores porque Adão nos representava, nós nos tornamos justos porque Jesus nos representava. Ninguém pode chegar diante de Deus por si mesmo. Sempre vai ser através de um representante. Lembra de Davi e Golias? Golias chegava lá e falava: para que a nação toda guerrear? Manda só um, eu vou representar os filisteus, e manda alguém que representa a nação de Israel. E Davi foi, e quando Davi matou Golias, então toda a nação ganhou. Não foi só Davi que ganhou, a nação nunca fala a vitória de Davi, a Bíblia fala a vitória de Israel. Entende? Porque tem um representante. Mas veja, queridos, isso é tão interessante porque Arão era o sumo sacerdote. E Deus estabeleceu isso, querido. Foi Deus que fez assim. E ninguém pode se chegar diante de Deus sem a intermediação do sumo sacerdote. E hoje o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo. E ninguém pode chegar diante de Deus sem a intermediação de Jesus. Amém? Ninguém pode chegar diante de Deus sem essa intermediação. Agora, o que acontece, queridos? É algo tão interessante. Qualquer pessoa que chegasse ali e tinha o sumo sacerdote, mas o sumo sacerdote, ele às vezes era um bom sumo sacerdote, e porque era um bom sumo sacerdote, Deus abençoava a nação, Deus aceitava a nação prosperava. E quando esse sumo sacerdote ficava velho, o filho dele ia assumir. Mas às vezes a nação olhava para o filho daquele sumo sacerdote, e aquele sumo sacerdote, os filhos dele não tinham o mesmo comportamento do pai, não tinha a mesma seriedade do pai, não tinha a mesma devoção do pai em relação a Deus. Então, se Deus não aceitasse o sumo sacerdote que ia assumir, Deus também não ia aceitar a nação, e toda a nação ia sofrer. Mas hoje, nós temos um sumo sacerdote que vive eternamente, que já foi aceito diante de Deus. Então, porque Cristo foi aceito diante de Deus, é o sumo sacerdote eternamente. Ei, nós somos aceitos por Deus eternamente. Entende isso, querido? E aí, o que Coré e eles fizeram? Deus falou para ele: olha,
faz o seguinte, vocês querem saber? Então vão lá, pega o incensário, né? Coloca lá o incenso, coloca fogo no incenso amanhã de manhã e vocês venham, se apresentem diante de Deus e eu vou mostrar, Deus falando, eu vou mostrar quem que eu escolhi, quem é escolhido e quem não é escolhido. E então eles vão lá. E querido, lembra que eu falei que quando vem fogo do céu e não tem sacrifício, consome as pessoas? E foi isso que aconteceu com Coré e todo o pessoal que estava com ele ali, a turma que estava com ele, não foi só ele. Mas tem algo aqui bastante interessante. A Bíblia fala que Moisés, ele era o libertador, mas Arão era o sumo sacerdote. Por que Deus não escolheu Moisés para ser o sumo sacerdote? Tem algo bastante interessante. Moisés, ele nunca foi escravo. Quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito, Moisés, ele estava no palácio. Agora Arão não. Arão estava lá junto com o povo, sofrendo. Ele sabia o que é acordar de manhã com febre, com dor de cabeça, passando mal e ter que ir fazer tijolos para Faraó, ser escravo. Moisés não sabia o que é isso. Deixa eu te dizer, isso aponta para Jesus. Jesus saiu do céu, nasceu como um homem, viveu como eu e você, sofreu as tentações que eu sinto, passou pelas dificuldades que eu passo, sofreu tudo que eu e você sofremos. Então ele se identifica comigo e com você. Jesus sabe o que eu passo e sabe o que você passa. Então ele é o sumo sacerdote perfeito diante do Pai. Entende? Ele é 100% homem. Tem um homem sentado à destra de Deus. A Bíblia fala que intercede por nós. Entende, querido? Então é tão importante nós sabermos isso. E eles colocaram fogo diante do Senhor. E foram lá. E quando alguém decide fazer o que Deus não mandou fazer, ele não era escolhido, ele não era sumo sacerdote, nem Coré, nem o pessoal que estava com ele. A Bíblia chama isso de fogo estranho. Fogo estranho. É fogo. Bicho, mas você viu aquele fogo? É fogo. Precisamos saber se o fogo provém de Deus ou não. Isso é o fogo do céu que consumiu todos eles. Sabe, querido, Deus deixou tudo direitinho para nós. E quando a gente coloca ali, Deus faz, querido. Deus colocou, Ele é o nosso sumo sacerdote. É Ele quem te representa, é o Senhor Jesus que te representa. Preste atenção. Ele mandou a gente lembrar. Está aqui, preparado para a gente lembrar agorinha. Quero até chamar o pessoal do louvor. Ele preparou, está tudo preparado aqui para a gente lembrar. Lembrar de quê? Lembrar de quê? Lembrar de que eu não posso chegar diante de Deus sem o sangue. Eu não posso confiar nas minhas próprias obras. Eu não posso confiar na minha justiça própria. Ei, eu tenho o Cordeiro que morreu no meu lugar. Eu não vou entrar pelo caminho de Caim. Eu não vou, cometer o erro de Balaão. De pensar que Deus está com raiva de mim, que Deus está com raiva dos irmãos. Às vezes porque alguém saiu da nossa igreja, foi para outra igreja, alguém pensa que Deus está com raiva da pessoa, está não. A pessoa vai ser amaldiçoada, vai não. Entende? Não vai não. Deus não está com raiva não. E eu não vou pensar que eu posso chegar diante de Deus sem um intermediário, sem aquele que intermedia, né? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele é o caminho. Eu vou entrar pelo caminho do Senhor Jesus. Eu vou seguir o Jesus. Eu vou fazer isso. Sabe, queridos, eu não sei você, mas eu quero que você seja uma pessoa que entenda: é tudo por Jesus. Eu adoro por causa de Jesus. Eu sou vencedor por causa de Jesus. Tudo aquilo, entendeu? 7 passos para você ter um sucesso.
mas não tem Jesus. Vamos fazer uma regressão que você vai ser curado. Cadê Jesus? Estou fora, não vou participar. Ah, bispo, mas é porque eu estou passando mal, então eu vou aqui. Não, psicologia, psiquiatria, tudo isso ajuda, mas isso é da terra, isso não é do céu. Não estou falando que é errado, ajuda. Ai, coach aqui e tal, né? Foco, disciplina, resultado. Isso é até terra. Deus é do céu, Jesus é do céu. Quero ver o agir dele na minha vida. Entende? Quero ver a transformação de Deus na minha vida. E queridos, em nome de Jesus, nós vamos falar de Jesus aqui como nós nunca falamos. Na verdade, sempre falamos, mas nós vamos aumentar a intensidade. Tudo é Jesus nas nossas vidas. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Às vezes o diabo quer te enganar. O diabo fica mentindo, falando que Deus está com raiva de você. Às vezes o diabo fala até assim: não participa da ceia não, desobedece a Deus. Deus falou para você participar, para você lembrar que você é justo por causa do sangue. Ele olha e não vê os seus pecados, ele vê o sangue. Bispo, mas eu pequei, mas Jesus não está vendo, mas Deus não vê, ele está vendo o sangue. É a palavra de Deus que diz. Entende? Deixa eu te dizer. E aí a pessoa quer enganar você. Sabe, querido, não importa o que o diabo e as pessoas dizem, importa o que o Senhor Jesus diz. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Luto contra as vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e diz que quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Tudo que me importa agora é o que tua voz me diz. A minha identidade e o valor só encontro em ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim. Eu creio sim, eu creio sim no que diz sobre mim.
fracassos e as vitórias te darei também. Oh, diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou quando há fraqueza em mim, e que seguro estou se frágil eu me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou